Irmãos, eu quero contar aqui, o meu esposo Daniel, eu sou de Baipendi, sou filha do irmão Gilson, ele é da CEL de Baipendi. Eu me batizei na CEL, aceitei Jesus na CEL, mas hoje congrego em outra igreja. Mas Deus, Ele tem os seus meios, né? Deus sabe todas as coisas. E o meu esposo, eu sou evangélica desde os 10 anos de idade. Conheci meu esposo, ele não era evangélico até então. Ficou na igreja um período comigo, depois ele não voltou mais. Mas dia 4 de maio, ele sentiu uma dor de cabeça muito forte. E há um mês atrás, antes da dor de cabeça, dia 5 mais ou menos de abril, ele comprou uma padaria aqui em São Lourenço. E eu vim trabalhar na padaria, e fiquei, era por volta de 9h30 da noite, entrou um bêbado na padaria e falou assim para mim: você tem pão? Eu falei assim, não, e eu fiquei meio com medo, e entreguei o pão, entreguei tudo para ele ali, falei assim, quer mais alguma coisa? Ele estava lá para o fundo, e eu fiquei meio temerosa com ele. Ele virou e falou assim para mim: você é evangélica? Eu falei assim, eu sou. Ele falou assim, ora para mim. Eu falei assim, oro. Ele falou assim, eu sou desviado. Eu sou desviado da Assembleia de Deus, e eu quero voltar para Jesus, eu não quero mais ficar nessa vida. Eu falei assim, não, nós vamos orar. Ele falou assim, eu posso cantar uma música para você? Eu falei, pode. E ele cantou Ressuscita-me. E assim que ele terminou de cantar, ele falou assim, olha, foi a última pessoa que Deus usou, porque foi Deus que usou ele. Ele falou assim, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu guardei aquilo, eu falei assim, puxa vida, Jesus, o que será que é isso, né? A gente fica meio temeroso, recebe uma coisa assim, e eu senti que aquilo era de Deus. Na hora eu falei assim, isso é de Deus. Esse bêbado, ele não está falando dele, não, esse é de Deus. Isso foi dia 5 de abril. Dia 4 de maio, foi numa quinta-feira, se não me engano, ele levantou por volta de 8h20, mais ou menos, 8 horas da manhã, e na hora que ele pôs o pé para fora da cama, ele falou assim, ai, eu falei assim, o que foi, Daniel? Ele falou assim, a minha cabeça está doendo muito. E assim começou a formigar o pé dele esquerdo, né? O pé esquerdo dele começou a formigar. E ali ele com muita dor mesmo, muita dor, foi para o banheiro, tomou banho e falando assim, ai, minha cabeça, eu não estou aguentando. Eu falei assim, ai, Daniel, deve ser alguma coisa que você comeu, a sua pressão que subiu, vamos no hospital. Aí o pai dele pegou, pôs ele no carro, levou ele, e ali ele ficou alguns minutos, tomou soro, mandou ele voltar para casa, disse que ele estava com estresse, que era para ele ficar de repouso. E ali ele tomou o seu remédio e continuou a trabalhar normal. Quinta-feira com dor de cabeça, sexta-feira dor de cabeça também, e só aumentando. Ele saía, vinha aqui em São Lourenço, trazia eu para trabalhar, depois ia me buscar e vinha aqui fazer outras coisas dele de serviço, e com dor de cabeça, e dirigindo com dor de cabeça, sábado com dor de cabeça, domingo a dor de cabeça piorou, ele veio para cá de novo, veio e voltou sozinho, não, veio com o primo dele, voltou dirigindo, né, e a gente sem saber o que era. Na segunda-feira eu vim trabalhar, e ele ainda com dor de cabeça, só que nessa hora, eu não passava nada na minha cabeça. Sabe, quando eu fiquei desculpa o termo da palavra, meio que ignorante no assunto, porque eu trabalhei muitos anos no hospital e na hora me cegou a mente, assim. Eu falei assim, ai, Daniel, falei assim, bom, enxaqueca não é. Ele deve estar com alguma dor mesmo, que não sei o que é. Aí dava remédio, nada. Ele tomou tudo quanto é tipo de analgésico, nada de melhorar. Na segunda-feira, a mãe dele me ligou, eu estava aqui, ela falou assim, Rafaela, eu consegui um médico para ele, 4 horas, fala para ele vir que ele vai no médico. Ele não quis ir no médico. Eu falei assim, não, eu não vou para casa, você vai depois de ônibus e eu vou embora. Aí cheguei lá em casa, ele estava no quarto escuro, trancado, com muita dor. Aí de madrugada ele não dormia, ele não conseguia dormir, era dor, tomava o remédio, acabava o efeito, ele tomava de novo. Aí eu falei assim, Daniel, amanhã cedo, na hora que você acordar, nós vamos no médico. Nós vamos no médico, porque isso não pode ficar desse jeito. Aí nós fomos no médico lá, um médico bem antigo na cidade, e chegando lá, ele examinou e falou assim, minha filha, você vai fazer essa tomografia aqui, eu vou pôr urgente nela, e você vai dar esses 2 remédios para ele. Na hora que eu bati o olho na receita e vi um remédio lá, aí eu já comecei e falei, meu Deus, essa dor de cabeça dele é alguma coisa muito séria. O doutor já tinha entrado com Decadron, que alguma coisa mesmo, ele estava mesmo ali no cérebro. Aí fomos para a farmácia, ele muito nervoso, com muita dor. Ali a coitada da menina até ficou meio que nervosa, deixou cair as ampolas, tudo pro chão, e ele nervoso. Aí acabou que eu mesmo que fiz a injeção nele,
E ele nervoso, fomos para o hospital fazer tomografia. Chegou lá, ele com muita dor, a menina pegou, né, passou ele lá, fez a tomografia. E eu subi, fui para o médico. Nisso tinha uma colega minha lá de trabalho, e ela falou assim, Rafaela, vamos lá em cima, você pede para o plantonista internar ele, porque como que você vai para casa com ele desse jeito, com dor, remédio nenhum melhora ele. Eu falei assim, boa ideia, eu vou lá. Fui lá, pedi, falei assim, bom, vamos ver se ele vai internar, né? Pedi, na mesma hora o doutor falou assim, não, a gente interna sim, internou ele, e isso eu já tinha feito a tomografia, mas estava sem laudo. O neurologista ia vir só na quarta-feira, isso foi terça, ele ia vir só na quarta. Passado uns 40 minutos, né, uma hora mais ou menos, o neurologista chegou, ele foi, e ele chamou, aí ele olhou tudo e falou assim, eu vou pedir uma ressonância. Aí eu saí do quarto junto com ele, eu falei assim, doutor, o que o senhor acha que é? Ele falou assim, Rafaela, eu estou achando que é um aneurisma. Mas desde que dia que ele está com essa dor? Eu falei assim, desde quinta. Então isso foi quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 6 dias. Ele falou assim, eu vou pedir a ressonância para descartar o aneurisma. Porque um aneurisma com 6 dias não era para estar do jeito que ele está. Ou ele não estaria mais aqui, ou ele já estaria com alguma sequela. Porque o aneurisma, ou ele deixa com sequela, ou ele leva a pessoa. Aí, na mesma hora, a gente arrumou para fazer a ressonância, arrumamos em Varginha, mas conseguimos horário só na quarta-feira, né, no outro dia, 8 horas da manhã. 7 horas. Aí, naquela madrugada, ele piorou. Começou a vomitar, né, Daniel? Foi vômito, 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 e nada parava. E isso, ele estava com o estômago vazio, sabe? E injeção a noite inteira. Ele chegou a tomar morfina de 2 em 2 horas e não passava a dor dele. E ali a gente foi para Varginha, ele foi vomitando, chegou lá passando mal. Aí eu pedi para o enfermeiro, por favor, que era para passar ele na frente, que ele não estava passando bem. E Deus tratou com ele em todos os minutos. Deus permitiu que ele chegasse no último estágio, no último nível. Ele passou tudo, ele foi o último a ser atendido, tudo chegava atrasado. Então, Deus, para mostrar mesmo que Deus é Deus. E chegando lá em Varginha, a médica da ressonância não quis me atender. Não quis me atender, mas isso tudo foi Deus, né? Porque, com certeza, ela não faria isso, ela não fez isso com ninguém. Não atendeu, fez a ressonância dele, mandou a ressonância só com as imagens. O laudo ficou lá. Aí cheguei em Baipendi, e ele na viagem, passando mal, vomitando, ele não tinha posição. E eu comecei, ele ia chorar, orar e pedir para Deus, né, ter misericórdia. Chegou lá em Baipendi, sem o laudo, não tinha jeito de fazer nada. Aí fui atrás de um outro médico lá, aquele radiologista, pedi para ele se ele podia, ele na mesma hora desceu. Ficamos 3 horas, mais ou menos, lá na tomografia, e nisso a minha mãe ficou com ele. Aí a minha mãe me ligou e falou assim, Rafaela, eu não vou ficar mais aqui, porque eu não estou aguentando ver o sofrimento dele, gente, porque foi muito grande. Sabe, era muita dor, era muito vômito, ele tinha que ficar de repouso, ele não conseguia ficar, porque ali era dor, então ele ia para debaixo do chuveiro, ele punha a mão na cabeça, assim, era uma dor mesmo, assim, terrível. Aí o doutor veio e falou assim, Rafaela, pelo que eu estudei aqui, ainda não consegui falar com a médica, mas ele está com aneurisma mesmo, ele está com o aneurisma dele está sangrando, né, porque rompeu, porque tem certos aneurismas que não chegam a romper, mas o dele rompeu. E vamos transferir ele para anteontem, porque ele já está há muito tempo aqui. Isso já fazia 7 dias. Aí colocamos ele para conseguir vaga, e todos nós lá queríamos que ele fosse para Belo Horizonte, porque lá tem um hospital muito bom lá, o médico de lá ele é evangélico, a gente conhecia ele, né, por eu ter trabalhado lá no hospital, mais ou menos a gente conhecia o tipo de trabalho dele, e todo mundo queria que ele fosse para lá. Aí quando foi na quinta-feira de manhã, saiu a vaga para Pouso Alegre. Aí eu falei assim, agora? Eu falei assim, não, ele tem que ir, conversei com o pai dele, falei assim, não, vamos mandar ele. Liguei para um outro médico, ele falou assim, não, Rafaela, lá é muito bom, manda ele para lá sim, porque ele não pode esperar. Aí nós fomos ele foi de UTI móvel, né, da UTI da Unimed, e eu fui no carro com meu pai e com a minha sogra. Chegamos lá, ainda ficamos esperando 5 horas para ele ser atendido. Ele ficou lá no pronto-socorro, sabe, assim, e lá naquele pronto-socorro, lá tem de tudo, né, cidade grande, lá tinha de tudo que vocês podiam imaginar. E ele lá com dor, esperando 5 horas para tomar um remédio. Para quem estava tomando morfina de 2 em 2 horas, ficou esperando 5 horas,
com dor, passando mal, e chegando lá ele já não tinha nem cor mais. Ele era um papel e a boca dele, ora não tinha cor, ora estava roxa, era desse jeito. Aí o médico chegou, um médico muito bom, muito simples, muito educado. Aí levou a gente para uma semi-intensiva, lá podia ficar uma acompanhante, eu subi com ele. O médico foi, olhou todos os exames dele, viu tudo certinho. Aí ele falou assim, vem aqui para você assinar um papel. Aí eu fui. Aí ele sentou, assim, né, sentou perto de mim, pediu que eu sentasse, segurou na minha mão e falou assim, você é esposa dele, né? Eu falei assim, sou. Ele falou assim, tem mais alguém aí com você? Eu falei assim, tem. Tem meu pai que está lá fora e tem minha sogra. Aí ele falou assim, não, mas você é esposa, eu vou falar com você mesmo. Eu estou falando isso para você, não me acha assim que eu sou ruim, nem para te assustar. Mas alguém tem que estar ciente do que está acontecendo. E aqui vai ter que ser você. O caso dele é muito grave, mas é muito grave mesmo. Eu não sei como que esse menino chegou aqui. Desse jeito que ele está bem, estável, né? Eu não sei. Mas eu vou te falar uma coisa, ele tem 30% de chance de sobreviver na cirurgia. E os outros 70%, se ele sobreviver, ele vai ficar com sequela. Ali naquela hora, né, parece que tudo desabou, né? Parece que perde até as forças. Aí eu saí, fui ainda falar com ele, saí, pedi para minha sogra dormir com ele, que eu que ia dormir com ele, mas pedi para minha sogra, aí ali eu já falei para o meu pai, e ali eu chorava muito, meu pai ficou lá comigo, a gente arrumou uma pensão, e ali ele ajoelhou na cama, ele orou, eu não tinha força para orar, eu só entreguei na mão de Deus, porque eu não tinha força. E Deus, há uns 6 meses atrás, ele usou uma irmã e falou assim para mim, olha, Rafaela, Deus mandou falar para você que chegou a hora dele trabalhar na vida do Daniel. Só que Deus mandou te falar para você não pedir misericórdia. Não pede. Deixa Deus agir até onde Ele quiser agir. Mas não pede. Você vai sofrer, você vai chorar, vai doer muito. Mas Deus vai te dar a vitória. E naquela hora eu deitada ali na cama, eu lembrei. Só que, irmãos, eu não tinha força nem para pedir misericórdia, mas nem para orar. Eu não tinha força nem para abrir a boca. Nem comer direito eu comia. Aí, na sexta-feira, eu fui para lá, fiquei com ele. E 2 horas da tarde ele ia fazer um exame. Aí o doutor falou assim, Rafaela, às vezes nesse exame que a gente vai fazer, a gente consegue fazer embolização, consegue reverter o quadro dele. Aí ele fez o exame, deixou o Daniel lá numa maca e me chamou para me mostrar. Ele falou assim, o caso dele é grave, né? Agora está gravíssimo. Eu falei, puxa vida. Eu falei assim, o que foi? Ele nasceu com deficiência de 2 artérias. Então, no local que deu o aneurisma dele, foi o pior local que tem que dar. O aneurisma dele foi um dos mais complexos, né, que ele fala. E ele, nesse local, tem que ter 4 artérias. Ele só nasceu com 2. Uma rompeu, deu aneurisma. A outra estava dando um derrame também. Estava morrendo. E ele não tinha as outras 2. Aí ele falou assim, eu vou ter que levar isso para casa, porque eu não sei por onde eu começar. Eu ia ter que fazer essa cirurgia pela 2ª artéria. Mas a 2ª está doente. A 3ª e a 4ª ele não tem. Então o negócio dele está muito complicado. Aí ele falou, se ele fosse para Belo Horizonte, lá eles não fazem a cirurgia pela virilha. Lá eles abrem a cabeça. E ele ia morrer na mesa. Ele não ia aguentar, ele ia morrer. Ele não ia chegar nem a terminar a cirurgia. Só de abrir a cabeça ele ia morrer. Aí eu falei, doutor, então, né, aí eu liguei para todo mundo aqui, pedi para o pessoal lá em Baipendi orar, falei assim, gente, vocês oram para Deus fazer a vontade dele e vamos orar, porque agora é só Deus. E ele calado no canto dele, todo momento, o Daniel não blasfemou, o Daniel não xingou a Deus, sabe? Ele só falou assim, nossa, por que essas coisas ruins acontecem assim, está acontecendo comigo? Um dia que ele falou isso para mim, mas depois ele ficou quieto, ele não xingou, ele não falou, quieto. Aí na noite de sexta para sábado, que ele ia fazer cirurgia no sábado, 7 horas da manhã, ele perdeu, assim, em termos, a consciência, ele ficou falando coisas sem nexo, sabe? Ele não sabia onde que ele estava, ele não sabia, ele esqueceu de tudo, apagou a memória dele, sabe? E toda hora ele perguntava a mesma coisa. Essas pessoas que têm meio dificuldade de memória, toda hora perguntam. Quando vê, passava 1 minuto, ele perguntava de novo. Passava mais um pouquinho, ele perguntava de novo. E eu fui ficando nervosa, e ele também ficou nervoso, porque ele queria saber o que estava acontecendo, onde que ele estava, o que era aquilo, se ele estava em coma, se ele não estava. Quando foi amanhecendo, ele começou
a dar com o braço, a dar com a perna, sabe, assim, às vezes, sabe, ficava meio assim, tinha uns movimentos involuntários no corpo. E quando vê, ele começa, o olho dele ficou, sabe, aquele olho para fora, assim, e eu falei assim, ai, meu Deus, ele vai ficar com sequela, e agora o que vai ser? Aí nisso chegou a enfermeira, para levar ele para o centro cirúrgico. Ele foi para o centro cirúrgico sem saber onde que ele estava indo, sem saber o que estava acontecendo. Aí eu fiquei lá no quarto, orei e falei assim, ó Deus, agora que eu estou orando, mas seja feita a vontade do Senhor, vai com ele, né? Se for para o Senhor fazer um milagre na vida dele, o Senhor vai fazer, mas eu não sei aquilo que o Senhor quer. Aí ele foi para o centro cirúrgico 7 horas da manhã, né? Saiu 1 hora, né? 1h da tarde ele saiu. Aí o médico chegou lá, falou assim, a família de Daniel Pereira, aí a gente foi, eu, a mãe dele, e a minha tia também estava lá, pôde entrar. Aí ele falou assim, olha, se eu demorasse mais 1 minuto para fazer a cirurgia dele, ele não ia aguentar. Porque a outra artéria dele, que estava doente, ela já estava morrendo. Quer dizer, ela estava murchando, onde ia faltar oxigênio, e ele ia ficar com sequela mesmo, ou senão, nem estaria mais aqui. Ele falou assim, que foi na hora, certinha, encheu a artéria, colocou stent, né? Ele teve que colocar o stent na outra artéria, porque rompeu o aneurisma dele, colocou stent, colocou grampo, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele fez o milagre. Ele não morreu, ele não ficou com sequela nenhuma, ele dirige, ele anda, ele fala, tudo normal, mas isso tudo é para a honra e glória de Deus, porque Deus mostrou para ele que ele é Deus, e que ele é Deus de milagre, e Deus me mostrou também que ele é Deus, e ele é Deus de milagre, assim como Deus ensinou a todo mundo que estava ali perto dele, a todo mundo que orou por ele, a todo mundo que clamou pela vida dele. Deus falou, eu sou Deus de milagre, eu ainda faço milagres nessa terra. Ainda que nós pensamos assim, Deus, mas o Senhor fazia milagres só naquele tempo, hoje o Senhor não faz. A gente às vezes fala isso, né? Hoje a gente não vê paralítico andar, a gente não vê cego enxergar, mas Deus é Deus de milagre. Deus é Deus, Ele mostrou que Ele é Deus. Só que às vezes Deus não precisa ficar mostrando assim, não, aqui na frente vem um, levanta, não. Nós temos que crer. Tem que vir aqui de dentro, nós temos que ter a certeza que Deus, Ele faz. Deus, Ele tem os propósitos dEle. Hoje, graças a Deus, Ele está indo para a igreja, Deus está abençoando, está falando a vida dEle, está falando o coração dEle, está trabalhando com Ele. Deus deu uma chance para Ele, né? Deus deu uma chance e colocou, eu falo assim, colocou um aparelhinho lá na cabeça dele para falar assim, ó, toda vez que ele fala assim, ó, tem algo aqui que eu não nasci com isso, mas Deus permitiu que isso acontecesse para me reconhecer que Deus é Deus. E para nós também reconhecemos que Deus é Deus. E segunda-feira nós estivemos lá, fazendo o exame, né, que ele tinha que fazer, um outro exame, uma angiografia. Chegou lá, ontem eu ainda falei com ele, Daniel, de todo mundo que estava lá, você é o único que não tinha sequela. E Deus ainda permitiu ele ver isso, né? Todos que foram lá fazer o exame, todos estavam com sequela. Todos. Foram 4 pessoas, com ele 5, as 4 tinham sequela, e ele não. Ele era o único que estava lá são, pela honra e glória de Deus, amém? E eu agradeço a igreja pela oração, pelo clamor que fizeram por ele, e que vocês continuem orando, e nós também orando por essa igreja, amém? Amém. Pode aplaudir o Senhor. Fala pro Daniel falar um alô aí pro povo ver quem está falando direitinho. Obrigado, igreja, por ter orado aí para mim, para minha saúde. Que Deus abençoe a vocês. Aí, viu? Ele está falando perfeitamente, né, Daniel? Irmãos, eu só quero contar o lado de cá, né? A Rafaela contou todo o lado de lá. Deus tinha um propósito na vida de Daniel, né? Ele ama a Rafaela, que era uma intercessora, porque ela estava orando, porque ela queria ver o marido dela salvo. E quando eu fiquei sabendo que havia acontecido isso, fazia muitos anos que eu não tinha mais contato com a sua família, assim, de conversar, de ter aquela intimidade. Mas a irmã da Rafaela, que é da CEL, esteve no último encontro com Deus, que a CEL Baipendi realizou aqui. Então a Laís entrou no Facebook e falou para mim, Flávia, pelo amor de Deus. Primeiro ela vinha vindo conversando comigo e contando que ela estava muito feliz, porque Deus tinha feito grandes coisas na vida dela no encontro. De repente ela veio, pelo amor de Deus, ora para o meu cunhado, para o meu, cunhado, né? Meu cunhado, que ele está muito mal. Mas irmãos, o que eu quero mostrar é que Deus ama tanto a gente, Ele ama tanto a Rafaela, ama tanto o Daniel, que quando as coisas acontecem, Ele tem propósito, Ele levanta intercessores. O próprio Deus, Ele levanta intercessores pelas nossas vidas.
E a Laís começou a falar assim, pelo amor de Deus, ora, porque o negócio dele é grave, é um aneurisma, ele acabou de ser... E desde o começo, quando você estava bem pendido, nós já estávamos orando. Eu corri para o tabernáculo, era de dia, coloquei o nome do Daniel lá, fiz uma oração e saí. E avisei todo mundo que passava aqui pela igreja, ora para o moço que chama Daniel, que estava pregado lá dentro, porque ele está com aneurisma. Quando passaram, todo dia eu perguntava, Laís, como é que está? Ela deixava recado para mim. E aí ela falou para mim assim, olha, ele vai passar por uma cirurgia amanhã, lá em Pouso Alegre. O médico já falou para a Rafaela que ele tem 30% de chance de sobreviver. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Só imaginava o que ela estava passando. E foi numa sexta-feira, porque ele ia operar no sábado de manhã, é isso? Então, na sexta-feira, irmãos, nós viemos para o culto. E começamos o louvor aqui, igual hoje. Quando eu estava no meio do louvor, Deus falou assim, para tudo agora e intercede pelo Daniel. Não, eu não lembrava disso, mas naquela hora, o Espírito Santo de Deus me lembrou. E eu falei assim, irmãos, Deus está me mandando orar aqui agora. Nós vamos estender nossas mãos para lá, que eu acho que Pouso Alegre é para lá. Nós vamos interceder pela vida do Daniel, porque amanhã ele vai estar passando por uma cirurgia. E nós começamos a clamar, e eu falei, Senhor, no meio da minha oração, eu tenho certeza que eu falei assim, amanhã vai ser o próprio Deus que vai fazer essa cirurgia nas mãos desses médicos. Não vai ser o médico, mas vai ser o Senhor que vai estar pegando na mão desse médico para operar o Daniel. Irmãos, nós oramos aqui na hora do louvor, alguns irmãos que estavam aqui com certeza devem se lembrar desse dia. E a minha expectativa era muito grande para o resultado, porque eu cria que o Senhor ia fazer um milagre. Naquele dia nós determinamos, e eu falei, eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre lá na vida do Daniel, naquela sexta-feira. Olha, mas o milagre foi tão assim intenso, né, que como a Rafaela já contou aqui, mas o que me surpreendeu foi que ele operou no sábado e acho que na terça-feira já estava em casa. Na terça-feira ele já tinha saído de Pouso Alegre, já estava em Baipendi. Irmãos, Deus é Deus. E esse Deus está aqui na nossa igreja. Eu falei aqui sexta-feira, a gente acha que é lá na igreja do apóstolo Valdemiro que tem cura. Não, não, é onde tem fé. Aqui tem fé, é aqui que o Senhor vai fazer o milagre. Eu sei que não foi só eu que orei pelo Daniel, ou só vocês, mas muitos irmãos intercederam. Mas eu senti algo diferente quando eu clamei para que no outro dia o próprio Deus estivesse fazendo aquela cirurgia. E por isso, depois que eles voltaram, a Rafaela me ligou agradecendo as orações. E ela mesma falou para mim, Flávia, eu gostaria muito de estar indo aí contar o testemunho do Daniel. Se vocês quiserem, nós vamos aí. Eu falei, glória a Deus, é de Deus. E isso é para acrescentar a sua fé, para você ver que o Deus dos milagres não é aquele de antigamente, como a Rafaela disse. Ele é o mesmo hoje. Ele continua fazendo milagres aqui. Se você tem algo a apresentar ao Senhor nessa noite, não saia daqui sem apresentar. Amém? Vamos glorificar o Senhor com as nossas palmas? Vamos engrandecer a Ele, mas bem bonito, que é para agradecer a Ele por esse milagre e por muitos mais que o Senhor há de realizar entre nós. Aleluia! Deus abençoe.